Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, aqui estamos, reunidos em mais uma rica e feliz oportunidade. Neste sempre, não é? Sempre, no fim do dia. Hoje, sexta-feira, início do mês de outubro. Início do mês, dia 1, dia 1º de 2021. Mais uma verdadeira oportunidade que nós temos de usufruir nesta iluminação, nas nossas vidas, jornadas, caminhadas, nos nossos lares, nos nossos convívios, trabalhos, relacionamentos, em meio às nossas alegrias, mas também em meio às nossas angústias, tristezas, dificuldades às vezes, dependendo aqui da nossa condição, a condição da nossa jornada, porque o elemento humano, não é, se faz de várias formas, condições, situações, sintonias, harmonias, muito, muito importantes. Acima de tudo, temos a agradecer este momento de estarmos aqui. É sempre uma bênção, a vida, estarmos aqui vivos. Quantos, eu já não falo do dia 1 de setembro, mas eu já falo só de ontem para hoje. Quantos irmãos, irmãs não partiram para o mundo espiritual, para o mundo etérico, na sua chamada individual, transportando a sua bagagem, carregando os seus ódios, angústias, tristezas e também carregando os seus amores, as suas obras, o que doaram ao próximo. Tudo nós levamos em nossa bagagem para fazer de nós espíritos evoluídos ou não, dependendo da nossa sementeira, assim a nossa condição. E a Bíblia, ler aqui a Bíblia, que a nossa irmã, amiga, Ana Maria gosta muito de ouvir a Bíblia, do livro do Apocalipse. Hoje leio um capítulo, um versículo, 4, amanhã lerei o 5, porque isto é extenso. No outro dia lerei o 6, irei ler o 6, que é grande, o 7, o 8, o 9, que é bem grande, o 10, e por aí vai. Para ler aqui de Apocalipse, capítulo 5. Mas, como eu estava dizendo, e também para falar, como eu ontem prometi, não é? Para falar sobre a invisibilidade do ser humano, o quanto nós ainda somos tão imaturos na nossa condição, o quanto nós ainda somos tão julgadores contra os outros. Mas já lá vamos. Lermos aqui o livro selado e o cordeiro, do livro Apocalipse. Depois vi na mão direita, que estava sentado no trono, um livro escrito nas duas faces e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que clamava com voz potente: quem é digno de abrir o livro e de não quebrar os selos? Mas ninguém, nem no céu e nem na terra,
nem debaixo da terra era capaz de abrir o livro, nem de olhar para ele. E eu chorava copiosamente, porque não fora encontrado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então um dos anciãos disse-me: não chores, porque venceu o leão da tribo de Judá, o rebento da dinastia de Davi. Ele abrirá o livro e os seus 7 selos. Depois olhei e vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e no meio dos anciãos um cordeiro estava de pé, mas parecia ter sido imolado. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Depois o cordeiro aproximou-se e recebeu o livro da mão direita do que estava sentado no trono. E quando ele recebeu o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma citarra. Citarra era um instrumento da altura, não é? E taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de receber o livro e de abrir os 7 selos, porque fostes morto e, com o teu sangue, resgatastes para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. E fizestes deles um reino e sacerdotes para o nosso Deus, e reinarão sobre a terra. Na visão, ouvi a voz de uma multidão angélica à volta do trono, dos seres viventes e dos anciãos. O seu número era de miríades, milhares de milhares. Cantavam com voz forte: o cordeiro que foi imolado é digno de receber o poder e a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Ouvi também todas as criaturas do céu, da terra e debaixo da terra, do mar e de tudo quanto neles existe, que proclamavam: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam dados o louvor, a honra, a glória e a fortaleza pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam: Amém. E os anciãos prostraram-se em adoração. Depois temos a abertura dos 6 primeiros selos, enfim. Mas este é o primeiro capítulo. Amanhã irei ler o outro, que é um pouco mais extenso, tá? Amanhã ou no próximo vídeo, tá? Mas, acima de tudo, aqui estamos nós. Nós aqui estamos esta rica e feliz oportunidade, não é? É mais esta rica e feliz oportunidade que Deus Pai Todo-Poderoso nos concedeu. O Divino Mestre Jesus, sua Mãe, a Virgem Santíssima, sempre nos protegendo, guardando, iluminando, sempre, 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 sempre. Sempre. Por todo este planeta, todos os seres são iguais. Todos os seres. Aqui não há mais nem menos. Todos nós somos iguais aos olhos de Jesus, divino e amado Mestre. De sua Mãe, a Virgem Santíssima, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Aparecida, Maria, Mãe de Jesus,
Também agradecer para nos livrar de situações mais dolorosas, do qual nós às vezes, seres humanos, não é? Temos muito o hábito de não escutar, não querer escutar, porque nós nos julgamos acima de qualquer condição e situação. Não. Temos os nossos anjos da guarda, espíritos protetores, mentores da luz, guias espirituais, que são seres que habitam no mundo espiritual, ao serviço da luz, do amor, da humildade, da tolerância, de Jesus, de Maria, de Deus, que sempre nos acompanham, nos guardam, nos protegem. E por isso mesmo, nós, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, nós às vezes fazemos ouvidos, como se diz aqui, ouvidos de marcador, não ouvimos. Porque não nos interessa, não é? Às vezes aqui, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, inclusivamente o assunto, o tema que eu vou desenvolver, que vou falar, não tem nada a ver com doutrinas, tem a ver com a nossa ignorância, a ignorância física, da nossa mentalidade ainda de seres imperfeitos, de não acatarmos ainda em nós as leis divinas. Por isso nós ainda estamos no patamar do julgamento. Julgar o nosso próximo, julgar, criticar, maldizer, porque nos julgamos, transportamos em nós o egoísmo, o ego, a vaidade, o julgamento, o apontar das falhas, como se nós fôssemos perfeitos. Pois é, mas nós não somos perfeitos. Aqui não há perfeição ainda neste mundo. Nós, cada um à sua vontade, cada um à sua maneira, cada um com a sua fé e a sua crença, irá desbravar um caminho melhor para de uma aproximação mais perto ou de uma aproximação mais demorada. Aqui depende muito das nossas dores, do nosso aprendizado, do que nós aprendemos ao longo desta caminhada, porque nós realmente transportamos o nosso karma, a nossa bagagem, como eu sempre digo, a nossa herança transcendental, e quando partirmos levaremos a mesma bagagem, mais leve ou mais pesada. É aqui que fazemos a diferença, é aqui que nós nos aproximamos mais de Deus, de Jesus, de Maria, ou nos afastamos mais, porque, lembrando aqui o Padre Léo, não é? Lembrando aqui o Padre Léo, o encardido, que são esses espíritos sem nenhuma evolução na luz, que habitam nas dimensões sem nenhuma luz, sem nenhuma evolução, querem o vosso mal, o nosso mal. Não querem que nós saibamos ler, não querem que nós saibamos os ensinamentos da doutrina, da Bíblia, palavras, transmissões de Jesus, dos profetas, dos apóstolos. Pois é, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, boa noite. É uma noite linda, bela, maravilhosa. Boa noite a todos, os meus amigos, os meus irmãos, porque é uma altura de festa. Que Jesus, o nosso divino mestre, amigo, irmão, companheiro, o que é que eu poderei dizer? Amigo, irmão, companheiro, esteja inclusivamente sempre conosco, não só agora, neste momento, mas em todos os momentos, instantes da nossa vida, caminhada, jornada, e das nossas vidas, das nossas famílias, dos nossos amigos, dos nossos relacionamentos, empregos, porque é uma força grandiosa.
se nós conseguíssemos ter a força, o amor, o equilíbrio do Divino Mestre Jesus, o caminheiro da vida eterna. Ele é o caminheiro da vida eterna. Então, como falei ontem, não é? Falei ontem, nós hoje vamos falar sobre irmãos, irmãs invisíveis. Pois é, invisíveis. Invisíveis, porque invisível é aquela coisa que nós olhamos, mas não vemos, não é? Pois é, porque nós temos neste mundo irmãos invisíveis, não é? E por exemplo, quando nós, por exemplo, dentro de uma casa espírita ou numa igreja ou outro local de culto, oração, prece, equilíbrio, harmonia, sintonia, quando a gente fala de irmãos invisíveis, vem logo à nossa mente, de início logo, de irmãos, de irmãs, de gente que pensa, muita gente que pensa logo em espíritos. Pois é, porque na realidade os espíritos existem, não é? Pois é. Quando se fala de amigos, irmãos invisíveis, se pensa logo em espíritos. Pois é. Na vossa parte, não é assim? É. Mas nós, aqui no mundo físico, também temos. Mas também, só que nós também tem os espíritos encarnados. Porque nós somos espíritos. Somos espíritos. Só que somos espíritos, queremos, almejamos a caminho com a nossa individualidade, almejamos, queremos a nossa evolução. E nós somos espíritos encarnados. Então, lá vamos nós, nesta análise, conversação, harmonia, sintonia, projeção. Quando nós caminhamos pela rua, né, nós vemos, graças a Deus, nós vemos, porque nós, estava aqui lembrando do milagre do Padre Pio a uma menina sem as pupilas, enfim. Nós vemos, graças a Deus, vemos os outros, as outras pessoas, homens, mulheres, crianças, todo o movimento ao nosso lado. Nós lemos, e o que é que nós vemos? Nós conseguimos ver o que está lá na nossa visão física, o que está lá. Nós vemos no trânsito, vemos os carros que circulam por essas avenidas, que são bonitos, uns estão sujos, outros estão sujos, outros estão limpos. Aqui pouco importa, pouco interessa. O que importa são as pessoas andando pelas calçadas, as roupas bonitas, outras mais simples, outras horríveis, mas nós vemos, cada um de nós vai observando tudo sem querer, guardando no nosso instinto toda essa visualização. Nós vamos guardando isso tudo, vamos observando tudo e observamos tudo muito bem, porque nós somos, sabem, nós somos muito, muito curiosos. Pois é, cada um de nós
mesmo sem querer. É muito, muito curioso. Mas, entretanto, há algumas pessoas que todos nós, meus amigos, minhas amigas, todos nós, que nós fazemos questão de deixá-los invisíveis, pura e simplesmente desta forma. Nós fazemos questão, todos, de deixá-los invisíveis, pura e simplesmente. Não existem. Normalmente essas pessoas são pessoas pobres. Pois é. São pessoas que passam por nós com as suas dificuldades, as suas dores, as suas angústias, as suas tristezas. São pessoas que caminham por essa rua, por essa avenida, de uma forma tão dolorosa e apressada para os seus empregos, os seus trabalhos, os seus compromissos, para levarem o seu sustento para o seu lar. Às vezes o marido que está numa cama, às vezes é o filho, outras vezes é a esposa, para levar o seu sustento para o lar. Vão a caminho dos seus empregos, apressadamente para os seus trabalhos. E nós, por defeito nosso, as deixamos pura e simplesmente de as ver. Deixamos-as invisíveis. Por exemplo, deixamos invisíveis os moradores da rua. Quem não conhece? Quem de nós que me vê que não conhece os moradores da rua? Por exemplo, né? Que circulam pela rua, normalmente, nós observamos. E quando observamos, muitas vezes, nós, por conta do nosso ego, vaidade, muitas vezes fazemos questão até de virar a cara, o olhar para o outro lado, pura e simplesmente deixá-las invisíveis. Pois é. Aqui é muito interessante. Na Terra, obviamente, não há a mínima possibilidade, a menor possibilidade de todos nós sermos iguais. Não há. Porque quando nós nascemos, já somos diferentes. Fisicamente e espiritualmente. Não há a mínima hipótese, o nosso ADN físico, espiritual, do nosso perispírito, a nossa condição física, espiritual, o nosso karma, as nossas dívidas do passado, enfim, tudo isso. Não há a mínima hipótese de nós sermos iguais. Em termos de espírito, não há. Porque, como nós não seguramos a mesma água na nossa vida duas vezes, do mesmo ribeiro, do mesmo rio, não seguramos, da mesma torneira, não seguramos. Então, logo, como eu também sempre digo, não é? Já muita vez citei isto noutros vídeos, não há a mínima hipótese de nós termos vindo iguais. Não há dois seres iguais. Podem vir gêmeos, parecidos no exterior, mas são tão diferentes no interior, são tão diferentes na sua jornada espiritual. Pois é, em termos de espírito nós não somos iguais, porque é aqui ainda
é aqui ainda um planeta de, nós, como eu ontem disse, é um planeta de regeneração, de expiação. A expiação das nossas provas, que significa que nós estamos aqui. O que é que nós estamos aqui fazendo, afinal? Nós estamos aqui nos corrigindo, aperfeiçoando, aperfeiçoando para evoluir espiritualmente, como eu sempre digo. Evoluir espiritualmente. Pois é. Às vezes é um pouco complicado, não é? O nosso aperfeiçoamento. Porque no caminho nós tropeçamos e vem de lá, como diz o Padre Léo, o encardido, vem de lá o demónio, o diabo, esses espíritos sem nenhuma luz que nos vêm conturbar para sair desse caminho da nossa perfeição. Deixamos de escutar a palavra divina, a lei divina, a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Deixamos de usar o nosso livre-arbítrio para dar atenção a outras situações e condições adversas à nossa condição, mas que muita gente por este planeta segue. Mas nós estamos aqui para buscar a nossa perfeição, deixando melhor aquilo que não ficou muito bem definido, inclusivamente no nosso passado. Não importa, quando eu falo no nosso passado, é de outras vidas, não é? O nosso passado, as nossas dívidas do passado, os nossos reajustes, as nossas cobranças, obsessões, enfim. Nós somos importunados de tanta forma, condição e maneira que, às vezes, nós nos esquecemos. Mas tudo isso, às vezes, não ficou muito bem definido no nosso passado. Aqui não importa se nós nesta mesma vida ou se em vidas anteriores. Portanto, cada um de nós carrega as suas dificuldades, como nós carregamos as dificuldades essas diferentes. Dificuldades essas diferentes quer dizer que retornaremos para situações diferentes, para desta forma nos encontrarmos com problemas também diferentes, com as tarefas diferentes a serem feitas por cada um de nós na nossa individualidade. Porque nós, todos os dias, temos que cumprir uma tarefa. Uma não, várias tarefas. Aqui não é cumprir só uma tarefa e fica de boa. Não. Como nós também, quando formos para o mundo espiritual, o mundo etérico, quando nós fizermos a travessia do mundo físico para o mundo espiritual, lembrando aqui uma passagem de um filme de Ghost, né? Enfim, estava aqui lembrando. Mas quando nós fazemos a passagem, nós teremos que fazer as nossas tarefas lá do outro lado. E nós aqui trazemos já as nossas tarefas também. São tarefas diferentes. Ninguém traz tarefas iguais, como ninguém traz reajustes iguais, como o nosso peso kármico não é igual, como a nossa fé não é igual, como a nossa crença não é igual, como a nossa doutrina, como eu ontem falei nas 113 doutrinas, não é igual, mas todos nós poderemos melhorar aos olhos de Jesus divino e amado Mestre. Acatar as leis divinas. As nossas tarefas são todas diferentes a serem feitas. Então, onde nós estamos
aqui, no planeta físico, planeta, mundo da terceira dimensão, onde tem o tempo, o espaço e a matéria, como eu sempre digo. Nós já estivemos mais baixo? Já, com certeza que já. Nós almejamos evoluir? Com certeza que sim. Todos, penso que todos. E todos, Deus dá a oportunidade a todos. Até aquele espírito mais renitente pode levar milénios, mas ele vai ter oportunidade, ele vai sentir necessidade da sua evolução. Ele vai sentir a necessidade. Então nós estamos aqui no mundo físico, no mundo da matéria, que foi tudo aquilo que nós pedimos, inclusive. Nós fizemos o nosso planejamento, pedimos a Deus Pai Todo-Poderoso, do qual nos foi permitido, concedido. Obviamente, não podemos estar, com certeza, não podemos estar na mesma condição de outros, porque cada um carregando o seu fardo, a sua dificuldade. E aqui vamos lembrar uma coisa. Vamos aqui lembrar aqui uma coisa da Bíblia. Jesus, divino e amado Mestre, há mais de 2000 anos, não é? Há mais de 2000 anos, quando ele disse, se o teu olho for motivo de escândalo, arrancá-lo, tirá-lo. Parece, porque alguém aqui neste planeta já viu, algum de vós já viu alguém aqui que me vai escutar, já viu alguém arrancando o seu próprio olho? Pois é. Eu até estava aqui lembrando de outra, do Padre Pio, de um milagre, numa menina que não tinha pupilas. Mas já alguém viu alguém arrancar o seu próprio olho? É óbvio que não, não é? Então aqui nós podemos interrogar, nós podemos comentar: será então que Jesus, divino e amado Mestre, será que ele mentiu? Mentiu para nós? Porque isto vem do passado, irá preservar para o futuro. Será que ele nos mentiu? Mentiu para o ser humano da altura? Para nós? Claro que não. Claro que não. Quando Jesus, divino e amado Mestre, quando ele disse que se o teu olho foi motivo de escândalo, arrancar, é algo que nos fez nós perdermos na nossa caminhada, na nossa jornada, na nossa evolução. Alguma coisa que, atrapalhando a nossa caminhada, a nossa evolução espiritual, quando nós retornarmos para lá, para a continuação da vida, não é? Para a outra vida, porque Jesus também disse: tereis que morrer para renascer. Nós teremos que morrer na carne para renascer espiritualmente. Então, quando nós formos para a outra vida, do outro lado, do outro plano, da outra dimensão, analisem bem. Resumindo e concluindo, ao retornar para cá, como seria bom se nós deixássemos de lado aquilo que nos fez perder em existências anteriores. Nós vamos ver, por exemplo,
O dinheiro. Vamos ver, por exemplo, o dinheiro. O dinheiro mal utilizado, numa existência utilizada unicamente para satisfazer os nossos desejos, não utilizamos o dinheiro de uma forma melhor, bonita, para, por exemplo, para a caridade, para auxiliar, para curar. Claro que nós, ao chegar do outro lado, ao chegar na outra dimensão, muito provavelmente, entendendo que o dinheiro foi o motivo da nossa perdição, que foi o motivo de escândalo para nós, que nos fez perder a nossa evolução, caminhada, jornada. Então é melhor que nós voltemos, é melhor que nós inclusivamente voltemos sem o maldito dinheiro. É assim, desta forma. Então esses nossos irmãos, em vários deles, esses irmãos de rua, irmãs de rua, moradores de rua, que têm as suas, claro, têm as suas complicações, não é? Como todos nós temos, como todos vós tendes, as nossas complicações. Nós não somos fáceis, sabem? Vós não sois fáceis, não. Nós, por esse lado que me estão vendo, escutando, todos nós temos as nossas complicações. Todos nós somos difíceis. Por o ego, por a vaidade, por a crença, por o medo, por o ódio, por a raça, por tantas e tantas coisas. Resumindo e concluindo, todos nós temos as nossas complicações diárias. Como todos nós temos, e ao retornar para a nossa casa, carregando muitas e muitas vezes complicações um pouquinho até mais pesadas. Claro que isto não é regra, não é? Mas pode ser exatamente dessa forma, dessa maneira. Nós, em vez de aliviarmos a nossa malinha de viagem, até a estejamos carregando. Então nós queremos, desejamos, nós queremos que esses nossos irmãos e irmãs, moradores de rua, por exemplo, vivendo na rua, caminhando na rua, muitas vezes de uma forma tão triste, não é? Tão complicada, e nós queremos o nosso ego, o nosso ego e a nossa vaidade, o nosso julgamento, queremos inclusivamente que esses seres físicos, irmãos, irmãs, homens, mulheres, que tenham o mesmo comportamento que nós. O mesmo comportamento que nós temos, pois é. Aqui vamos falar de cultura, não é? Obrigatoriamente teremos que falar de cultura, de doutrinas. Nem todas as doutrinas são iguais, nem todas as doutrinas se regem da mesma forma, nem todas as culturas têm a mesma condição e o mesmo preceito. E um morador de rua, independentemente da condição e situação que está vivendo, tem a sua região, tem a sua cultura, sabe-se lá a condição que o levou a ser um morador de rua. Há das mais variadas formas que nós
muitas vezes possamos imaginar. Pois é. Então, logo desta forma não dá. Nós queremos. Porque, por exemplo, nós queremos que o morador de rua troque de roupa como nós fazemos todo o dia. Não dá, não é? Não dá. Nós queremos que o morador de rua tome banho todo o dia. Não dá. Porque é um morador de rua. Todos nós sabemos. Quer dizer, nós nem sequer sabemos. Nós imaginamos como é as condições de um morador de rua. Não dá. Então, o que é que acontece de ele para nós? Ela, pura e simplesmente nos incomodam. Pois é, nos incomodam. Desta forma, o que é que nós fazemos para melhorar o nosso status, a nossa condição? Eles ficam pura e simplesmente invisíveis. Eles têm hábitos diferentes dos nossos. Primeiro. Então, quando nos incomodam, é muito, mas muito mais fácil. É muito mais fácil nós deixá-los invisíveis. É como este livro. Eu abro, mas não acontece nada, não é? Abro, mas não acontece nada. Aqui do Padre Pio, não é? Abro, eu vejo as letras. O Padre Pio e o professor, Padre Pio e o funcionário do ministério, Padre Pio tal, enfim. Mas se eu fechar o livro, eu vejo a parte de trás e a parte da frente. Lá por dentro não vejo nada. Mas é porque o livro está fechado. Mas se eu agora o abrir, complicou e muito. Eu não vejo nada. As letras para mim estão invisíveis. Porque eu tenho falta de vista, muita falta de vista. Mas, mesmo sem óculos, ainda consigo ver um homem e uma mulher. Mas, como não tomam banho, como não estão sujos, estão rotos, como estão cheirando mal, é mais fácil para mim torná-los invisíveis. Meter na minha mente que eles não existem. Que não existem irmãos, irmãs, amigos, amigas, moradores da rua. Pois é. Meus amigos, eles têm a possibilidade de, por exemplo, à noite, em muitas milhares de locais acontece isto, à noite, sobretudo nas noites mais frias, não é? Claro que aqui depende do local onde se situa no planeta, numa localização mais fria ou numa localização mais quente, mas o frio é o que mais incomoda, é o que mais difícil se torna. Mas lá em cima, em partes de mais frio, noutras zonas quentes, poderá não ser tão difícil, não é? Isso, bom, é outra história. Então, esses irmãos que têm condições de ir, por exemplo, para um abrigo, esse abrigo, para ele seria uma bem-valia, esse abrigo para ele seria um céu, como nós todos almejamos o céu, não é? Como ele seria um céu, porque no abrigo o nosso irmão, nossa irmã, teria um chuveiro, teria um banheiro, teria uma cama, uma coberta, teria uma sopa, não é? Ai, tão diferente para esses nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs,
moradores da rua, não é? Tão diferente que seria esse abrigo. Seria um verdadeiro céu. Pois é. Mas, normalmente eles não vão para lá, mesmo aquilo sendo um céu. E vocês já hão de ter reparado nesta condição, nesta situação, muitas vezes. Reparado, só que não juntam uma coisa à outra, não é? Sabem porque é que eles não vão para lá? Porque esses moradores da rua, não recebendo de nós seres iguais a eles, porque nós somos iguais a eles. A única diferença, temos um lar, um emprego, uma família, tomamos banho, mudamos de roupa todos os dias, agimos civicamente ou não é? Enfim, isso já depende de muita coisa, mas somos seres iguais a eles. Ora, não recebendo de nós o carinho, o conforto, o amor, a atenção, o respeito de nós, então nós é que nos tornamos invisíveis para eles. Porque eles veem-nos noutra perspectiva. Eles normalmente o morador de rua tem a condição de arranjar um amigo. Pois é, um amigo para os seus momentos, um amigo. Qual é o amigo dos moradores de rua? Normalmente, penso que muitos de vós conhecem. Normalmente é o cão, aquele cãozinho meigo, dócil, que independentemente da condição, situação, cheiro daquele ser humano, porque continua a ser um filho de Deus, um irmão de Jesus, do qual Jesus, Maria, do qual ele naquela condição tem a mesma, um espírito protetor, um guardião, um mentor, um guia espiritual. Só que aqui, para ser morador de rua, tem um grande significado, tem uma grande condição. Mas é o cãozinho, pois é, largar o seu companheiro, o cão, para ir para o tal abrigo, o tal céu, não faz nenhum sentido. Claro que os abrigos por lei têm a obrigação de ter junto a eles junto ao abrigo, não é? Um canil. Entretanto, isso também fica muitas vezes só nos textos da lei, porque na prática isso pouco existe, não é? Então esses nossos irmãos e irmãs que poderiam se dirigir a um céu que seria para eles, onde teriam um banho, cama, um cobertor, uma sopa quente, o abrigo do frio, se tornaria um céu. Para eles se abrigarem, eles deixam de ir, sabem? Eles deixam de ir, porque não têm onde deixar o seu amigo. E aqui, olha lá, que coisa bonita, olha que coisa linda, bela, maravilhosa, essa harmonia que existe entre o ser humano e o cachorro, hein? Independentemente da condição. Que condição bonita, que nós muitas das vezes não adquirimos. Mas sabem, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, até isso às vezes é triste, é doloroso, mas é bonito.
essa atitude é bonito. E aí nós vamos lembrar uma historinha, uma pequena história para ir terminar. Uma história que deixa bem claro esse comportamento desses. Por exemplo, me foi dito que um cavaleiro montado em seu cavalo, tendo ao seu lado o cão que fazia a guarda. Nessa caminhada, os três caminhavam e de repente, ao passarem ao lado de uma encosta de um barranco, não é? De um barranco. E por razão da chuva, que foi muita, a encosta ela desabou. E ao deslizar, os três são soterrados. Mas nós sabemos que no momento dos encarnados, e até por um período de tempo depois, não é? Muitas e muitas vezes nós não nos damos conta do que aconteceu. Que aconteceu o próprio desencarne e continuaram caminhando como se nada tivesse ocorrido. Vamos aqui, estou inclusivamente a lembrar, por exemplo, do filme de Ghost, né? Que eu já tinha falado há pouco, para dar uma pequena, pálida ideia, mas dá para imaginar que ele tomou o tiro, o rapaz, não é? Ele sai correndo atrás do bandido, mas quando volta, ele se vê caído no chão, baleado, não é? Então os três caminhavam, cavaleiro, cavalo e o fiel amigo, o cão. Deslizou o barranco e os três desencarnaram na hora, morreram. Mas nós sabemos que é assim. Continuaram caminhando, cavaleiro sobre o seu cavalo e o cão ao seu lado. Ao seu lado. Inclusivamente o sol estava muito complicado. Estava um sol de arder, de muito, muito calor. Nós sabemos também que o espírito não sente, aqui é uma condição, não sente sede, frio, fome, mas existem aqui algumas condições para isto acontecer, não é? Nós sabemos que o espírito não tem sede, mas nós temos nas ações do nosso espírito a sensação de sede, do frio, da fome, do calor. Nós continuamos a ter todas essas sensações. Porquê? Por conta de não termos largado os nossos resíduos kármicos e por outras condições. E os três, como eu estava dizendo, portanto, continuaram caminhando sobre aquele sol escaldante e sentiam, inclusivamente, o pó da estrada, até que a sede apertou. A sede, até que o momento em que o cavaleiro vê surgir na sua tela mental um belo portão e à sua frente, à direita, ele olha pelo portão e ao fundo uma linda fonte de água cristalina. Pois é, a água correndo, cristalina, ele cheio de sede. Cristalina água, pura,
E toda essa sede, já viram? Dizia ele, toda essa sede que eu tenho, por aqui mesmo, ele vai até esse portão, conversa com o porteiro, meu amigo, eu vejo lá ao fundo uma fonte de água cristalina. Que lugar é este? Afinal, diz o porteiro, aqui é o céu. Pois é, aqui é o céu, disse o respectivo porteiro, aqui é o céu. Mas e aquela fonte de água cristalina? Eu tenho tanta sede, será que eu posso entrar no céu e beber dentro dessa fonte? Pode, com certeza, lógico, disse o porteiro. Pode, com certeza, lógico, pode. Posso levar o meu amigo, o meu cavalo e o meu cão? Pois é, aqui complicou um pouco. Não pode. Animais não entram aqui. O cavaleiro pensou, bem, que coisa esquisita, não é? Na vida nós fomos os três, juntos caminhando, o cavalo me conduzindo e um cão me guardando de todos os perigos. E todos nós temos sede, não é? Temos sede. Os três. Pensou o cavaleiro, aí eu não tenho coragem de ir saciar a minha sede e deixar o meu cavalo e o meu cão sem beberem. Então se despediu do porteiro e seguiu viagem. Continuaram com sede. Não vou fazer isso. Agradeceu ao porteiro, sobe no seu cavalo, não esquecendo que ele já tinha morrido. Aquilo é visualização do seu perispírito, é a matriz do seu perispírito a funcionar. Sobe no cavalo e vai andando adiante, sem ter matado a sede, sem ter bebido, sem ter tomado aquela água cristalina. Mas mais adiante, um novo portão. Ele ficou contente. Um novo portão bonito, um portão bonito. O porteiro, ele deu para ver, não é? Lá ao fundo, uma fonte de água cristalina. Ele perguntou ao porteiro, meu amigo, eu vejo lá ao fundo, de novo, uma fonte de água cristalina. Será que eu poderia entrar? Eu tenho tanta sede. Diz o porteiro, diz o porteiro, lógico que sim, lógico que pode. Disse o porteiro, e aí? Ele perguntou, eu venho com o meu cavalo e o meu cão. Eles também têm sede, eles podem entrar comigo? Diz o porteiro, naturalmente, podem sim. Então os três entraram, beberam, saciaram a sede e quando iam se retirar, aí ele pergunta ao porteiro, meu amigo, que lugar é este? Aqui é o céu. Aqui é o céu. Mas como? Como o céu? Eu passei lá atrás e o porteiro lá atrás disse que era o céu. E aí o porteiro utilizou o termo que nós já estamos muito bem habituados. O porteiro disse, lá atrás é a ilusão, lá atrás é o engano, não é o céu. Mas como não é o céu, como você me garante que lá não é o céu?
aí ele diz, o verdadeiro céu é aquele que você pode entrar, mas leva os seus amigos juntos consigo, porque se você não levar os seus amigos juntos consigo, ali com certeza que não é o céu. Pararam, claro que aqui vamos ver aqui outras condições, não é? Enfim, não querendo aqui já alongar, que já é 1 hora, pararam para pensar dentro daquele seu antigo que foi ensinado ao longo dos séculos. Nas religiões diziam que para alcançar esse céu era preciso se livrar, por exemplo, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, né? Pois é, o egoísmo, pois é. E aí ele faz de conta que eu me livrei do egoísmo, o desencarnado. E aí eu iria para aquele céu imaginário. É do passado, aquilo é do passado, que nos ensinaram. E de repente, ele estava lá no céu, tranquilo, ele deixou o seu egoísmo de fora, acabou o seu egoísmo, a sua raiva, o seu ódio, a sua agonia, desespero, sintonias negativas, enfim. E aí, nesse céu, ele olhou para baixo e viu uma filha sua sendo conduzida para o inferno. Ele falou: mas, minha filha, vais para o inferno? O inferno é aí. Alguém aparece e diz: meu amigo, fica na tua, porque você já está bem, você já está no céu, fique na sua, que ela que se vire. Porquê? Porque ela ainda não tinha largado o seu ódio, a sua raiva, agonia, julgamento, toda a sua jornada, sabe-se lá o que ela tinha feito, do modo que tinha utilizado o seu livre-arbítrio, que obras ela deixou, que amizades, que relacionamentos, enfim. Então, foi-lhe dito para ele se virar para entrar no céu. Inclusivamente foi pedido que deixasse de lado o egoísmo para permanecer no céu. Pois é, lhe foi pedido de volta o egoísmo, não é? Não faz o menor sentido. Aí nós então, o morador de rua que abre mão da possibilidade de ir para o céu, não é? De um abrigo, porque ele abre mão porque ele não admite perder o seu amigo. Aquele amigo que o acompanha na sua miserável vida. Aquele abrigo jamais seria um céu para ele se o seu amigo estivesse perdido nas ruas. Olha aqui que interessante, não é? Que interessante. E aí nós vamos ter que colocar alguém na condição, todos nós, vamos ter que colocar alguém na condição de invisível, porque todos nós fazemos, porque não queremos nos comprometer com certas e determinadas pessoas, certas condições. Certas pessoas são marginalizadas por nós, deixadas inclusivamente de lado. Pois é. Meus amigos, vamos lembrar de uma história de um rapaz numa cidade do interior. Bom, eu acho que o vídeo
que já está muito, mas muito, uma hora e 5 minutos. Para terminar, um rapaz numa cidade do interior, não é? Católico, e que se prontificou a fazer um trabalho social na sua igreja, inclusivamente, na sua igreja. E aí, o primeiro dia de trabalho de confraternização, de caridade, o primeiro trabalho, ele se apresenta ao dirigente que diz a ele: olha, nós vamos aproveitar você no trabalho junto aos moradores de rua. Morador de rua? Disse ele. Morador de rua? Não sei nada sobre morador de rua. E nunca vi nunca conversei com um. Diz o padre. Bom, tudo bem. Ele foi encaminhado, o encaminharam, mas ao encaminhar esse rapaz para o trabalho com o morador de rua, ele diz que logo no início, ele se encontra com um homem. Um morador de rua começa, inclusivamente, a conversar, oferece a roupa, oferece-lhe o alimento, oferece-lhe a palavra, e começa inclusivamente a acontecer um grande milagre, uma grande conversação entre os dois. Resumindo e concluindo, ele se encanta com o homem, e ao sair dali o homem, ele dispara: esse jovem, meu amigo, eu agradeço o seu trabalho. O trabalho de vocês é porque eu já me sentia morto, porque ninguém conversava comigo. Ora bem, meus irmãos, minhas irmãs, minhas amigas, meus amigos, aquele homem era, portanto, um homem invisível, esquecido, deixado ao abandono, deixado de lado, não tinha nenhuma importância, não tinha importância nenhuma, era tratado como se fosse um animal, por exemplo. E mesmo um animal não poderia ser tratado dessa forma. Então, às vezes, todos nós vemos que realmente para nós é muito mais cômodo fingir que não vê. Pois é. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, nós ficamos por aqui desejando a todos vós um fim de semana lindo, belo e maravilhoso. Que Jesus, divino e amado Mestre, nos abençoe. Que Sua Mãe, a Virgem Santíssima, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Aparecida, Maria, Mãe de Jesus, abençoe as nossas famílias, os nossos caminhos, os nossos espíritos, as nossas dificuldades, abençoe os nossos lares, e vamos começar a escutar os nossos corações e ver os outros de um modo igual, porque até os moradores da rua merecem o respeito e a dignidade. O que é que eu poderei dizer a isto, meus amigos, minhas amigas?
meus irmãos, minhas irmãs, a todos desejo um bom fim de semana e vamos lá ver aqui, está em 1h10. Vou ler aqui o livrinho que a Ana Maria gosta. Aqui numa folha aqui. Deus é a luz que ilumina o nosso caminho e a energia que nos faz caminhar. Deus envolve toda a nossa vida e está presente nos momentos em que vacilamos. Deus levanta-nos quando caímos, anima-nos quando nos decepcionamos, fortalece-nos quando sentimos medo. Tudo provém de Deus e sem Ele nada somos. Permite que Deus guie a tua vida e agradece a cada dia as maravilhas que Ele realiza. Meus amigos, minhas amigas, Padre Pio, aqui está ele, sempre presente. Padre Pio, o Santo Padre Pio. Que o Santo Padre Pio nos abençoe também. A todos nós, nas nossas dificuldades, nas nossas angústias. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Um bom fim de semana a todos. Graças a Deus por esta rica e feliz oportunidade. Graças a Deus.